Então essa seria a curva de um conversor de torque, que vocês estão vendo aqui na ordenada aqui. Está o torque, os valores de torque e uma curva de eficiência, e aqui embaixo a rotação da turbina. Então, imagine um veículo parado, que o motorista ele tira o pé do freio, pisa no acelerador e começa ou tira o pé do freio e começa a movimentar o veículo. Então, o que vai acontecer lá no conversor de torque? Como o veículo estava parado, a rotação dele era zero, aí se o motorista vai pisando no acelerador, a rotação do motor vai aumentando, então a rotação da bomba aumenta, e aí pela transferência de torque, potência da bomba para a turbina, então a turbina também vai aumentando sua rotação. Então esse eixo aqui é a velocidade angular da turbina em RPM. Essa curva aqui, o torque da turbina, então o torque que entra no eixo piloto, e esse outro torque aqui, essa linha aqui, é o torque na bomba. A eficiência é essa aqui, que sobe e depois, nesse caso aqui desse conversor de torque, ele tem a característica de decrescer depois de um certo tempo aqui. Então vamos olhar aqui primeiro para a eficiência. Quando o veículo está parado, então a eficiência lá é dado, que a gente viu antes, a eficiência do sistema era Uni vezes Uni, então é a razão de torque da saída sobre a entrada e a razão das velocidades angulares. Com a velocidade angular no início ela é zero, então o ômega 2 é zero, o Ni é zero, então a eficiência naturalmente é zero também. Então o sistema, quando ele vai partir, a eficiência inicial dele ele é zero. À medida que o sistema ele vai começando a ganhar velocidade, então esse Ni deixa de ser um valor zero, o Bi também ele começa a ganhar valores, eles começam a variar aqui o valor dele, e aí a eficiência do sistema vai aumentando. Daí lembra lá do estator. Então o estator está somando torque, momento dentro do sistema, então ele está ajudando no ganho da eficiência do conjunto do conversor de torque, até que ele chega numa determinada posição em que essa eficiência aqui, esse torque aqui somado pelo estator, agora ele fica negativo, então ele começa a frear o conjunto, e aí quando ele freia, ele está dissipando energia dentro do fluido, dentro do conversor de torque, e aí o sistema perde eficiência e começa a cair de novo. E aí quando chega no final, quando as duas velocidades da turbina e da bomba se igualam, a eficiência volta a ser zero de novo. Até porque, se vocês olharem aqui a curva do torque, o torque na saída é zero. Então, agora, o Mi se torna zero. Se vocês se lembrarem lá da equação que a gente passou, então, é a razão do torque aqui, e esse aqui é a razão da velocidade angular. Então, no início, a velocidade angular da turbina é zero, no final, o torque que chega lá na turbina é zero. Se vocês olharem essa curva aqui, então seria essa curva aqui, TT aqui da torque da turbina. Então, como o T2 ele fica zero, então a eficiência no final também ele é zero. Isso é explicado, essa queda aqui da eficiência, por causa do estator, que ele acaba subtraindo o torque dentro do sistema. E essa subtração significa a energia sendo dissipada dentro do fluido. Agora vamos olhar os torques aqui. Então, o torque do motor aqui, nessa situação aqui, o torque na bomba, que vem lá do motor, ele não variou muito. Esse aqui seria, acompanhando a curva do torque do motor, seria esse perfil aqui. O que aconteceu com o torque da turbina? A turbina, então o torque inicial da turbina está aqui em cima. Então, nessa posição aqui, o torque que a turbina recebe, ou seja, que está sendo transferido para o eixo piloto, ele é muitas vezes maior do que o torque do motor. Então, existe uma relação de transmissão maior do que no início. Apesar, então, da eficiência do conjunto ser zero,
ele no início ele tende a ter uma alta relação de transmissão da saída em relação à entrada, porque por causa da presença do estator lá que fica somando aquele torque de reação. À medida que a diferença entre as velocidades vai diminuindo, então nesse caso aqui a diferença das velocidades de saída e entrada era máxima. Quando a velocidade vai diminuindo, então o torque de reação vai diminuindo e esse torque na turbina vai caindo. Até que chega um momento que o torque da bomba se iguala ao torque da turbina. O que seria o ideal para o conversor de torque? Que a partir daqui ele ficasse travado e ficasse só com um único torque aqui, uma única curva reta aqui, que o torque da turbina fosse igual ao do motor. Mas nesse caso, não é isso que acontece, ele continua caindo. Esse ponto aqui, ele é denominado de ponto L, que o ponto L é o ponto de locado. É a posição equivalente em que o torque da turbina se iguala ao torque do motor. E ele tem um valor, ele tem um significado especial, que é a posição onde eu gostaria de travar a passagem do fluxo de torque entre bomba e turbina nessa posição, porque aqui, a partir daqui eu sei que ele só vai perder o torque em relação à entrada. Então esse aqui é o ponto L. Os outros pontos aqui, o ponto inicial aqui, que já está com S aqui em cima. Esse ponto aqui, S, é o ponto de stall, que é o início do movimento do sistema a baixa eficiência e máxima relação de redução, de transferência de torque entre saída e entrada. E essa posição aqui é o ponto F, que é o que está aqui em cima, aqui, indicado no gráfico. Então o ponto F é de free flow, que representaria então que nessa posição aqui não teríamos mais o torque disponível na saída da caixa de transmissão. O que acontece nessa situação? Se o veículo ele encontra alguma carga que necessita de torque, alguma resistência, ou alguma variação da carga lá que exige torque, significa que ele não tem torque, então a rotação vai cair, e aí ele vai voltar para uma situação anterior aqui, e dependendo de quanto de torque ele precisa, então o sistema vai ter que voltar, então ele vai frear lá o conversor de torque, vai frear a turbina, o motor, a bomba vai continuar rodando lá uma determinada rotação e o torque, pela diferença de rotação, ele volta a gerar torque de novo na saída. E aí quando as duas velocidades se igualam, zero de novo, e aí quando aparece o próximo carregamento que exige mais torque, então freia a turbina e a partir daí com a diferença de rotação de novo surge um torque até de novo cair. Então essa fase aqui que vocês veem da queda da eficiência aqui e não tem uma eficiência alta durante o travamento aqui entre as duas rotações da turbina e da bomba, ele causa um grande gasto de energia aqui, então, para baixa eficiência. Essa seria a característica então do conversor de torque, usando o estator da forma como nós colocamos, que é um estator fixo. Ele não gira em nenhum momento em relação à rotação lá do motor ou em relação à rotação do eixo piloto. Uma segunda forma de enxergar então a curva do conversor de torque, utilizando aqui em função das variáveis adimensionais. Então essa curva aqui ele de novo representa a eficiência neta aqui do conversor de torque, a razão dos torques, então μ, e o fator de potência do tipo de conversor de torque, lambda, que seria a mesma curva tanto para a bomba quanto para a turbina. Então nós temos aqui que essa é uma relação aqui dando então o μ, que é o torque na saída dividido pelo torque na entrada,
que está relacionado aqui. E, na realidade, a gente pode enxergar que a eficiência, né, de novo, ela inicia do zero, a rotação da turbina zero, atinge o ponto máximo aqui de eficiência no ponto M e depois essa eficiência cai até valor zero, quando ele atinge aqui na rotação máxima do conjunto. Essa velocidade aqui seria no ponto F, onde é o free flow. Então, o fluido ele circula livremente dentro do conversor de torque. Ponto de stall aqui, essa relação de transmissão é máxima que a gente viu. Então, o Mi aqui ele representa, que seria similar fazendo analogia com uma relação de engrenamento. Então, a diferença entre o torque da saída ou a razão do torque na saída dividido pelo torque da entrada. Então esse Mi aqui no ponto de stall representa a maior relação de redução possível dentro de um conversor de torque. Seria quando eu teria a maior amplificação do torque do motor para a caixa de transmissão via conversor de torque, multiplicado a relação da transmissão e do diferencial e qualquer outra relação final que tenha dentro do powertrain. Então eu poderia amplificar várias vezes o torque vindo do motor. Então depois aqui, esse torque aqui, em função da variação da velocidade do torque em reação, ele vai caindo. Esse torque aqui do T2 significa que o Mi também ele vai caindo, lembrando da curva anterior, o torque na entrada era aproximadamente constante, então esse torque na saída ele vai caindo. Quando a gente atinge um valor aqui de torque na saída baixo, se o veículo estiver trafegando em altas velocidades e não exigir torque, ou seja, o único torque que ele precisaria seria para manter o movimento do veículo e não, por exemplo, para acelerar o veículo, então esse tipo de conversor aqui, apesar da baixa eficiência nessa situação aqui, ele até poderia atender uma necessidade em que em altas velocidades o conversor de torque ele não tivesse exatamente, ele tivesse uma baixa potência aqui, baixa eficiência nessa região de alta velocidade aqui. O lambda aqui vocês reparam que o valor então ele é variável também em função da rotação, mas ele é quase que constante nesse exemplo aqui da curva. Existem outros conversores de torque que eles projetam para que essa curva do lambda aqui ele seja mais decrescente em altas velocidades. A escolha aqui então do tipo de conversor de torque, a forma como você projeta ela, trabalhando lá em relação à mecânica do fluido, é pensando sempre na eficiência, ou seja, na economia de combustível. Então, quanto maior essa eficiência aqui, dependendo da região onde o veículo for trabalhar mais, exigindo mais torque ou menos torque, a gente conseguiria economizar mais combustível em relação a um conversor de torque menos eficiente para um conversor de torque mais eficiente. Então esse seria o objetivo na hora que a gente começa a projetar diferentes perfis de conversor de torque, buscando diferentes abordagens aqui do lambda. Depois, nos próximos tópicos, a gente vai ver formas construtivas diferenciadas aqui que ele melhora então a eficiência nessa região aqui em que o torque final é zerado, mas a eficiência seria baixa.